Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos ver que nós até podemos não ser pacientes, mas o inimigo é. Deuteronômio, capítulo 22. Se você notar que um boi ou uma ovelha de seu compatriota se extraviou, não se omita, mas sem falta leve os animais de volta ao dono. Se este não for o seu vizinho ou for alguém que você não conhece, leve os animais para casa e fique com eles até que o dono venha buscá-los. Então você os entregará a ele. Faça o mesmo com o jumento, com a roupa, ou com qualquer outra coisa que seu compatriota perder e que você achar. Você não pode se omitir. Se você enxergar o jumento ou o boi que pertence ao seu compatriota caído no caminho, não se omita. Sem falta, ajude-o a levantar o animal. A mulher não deve usar roupa de homem, e o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isso é abominável ao Senhor seu Deus. Se no caminho você encontrar um ninho de ave ou alguma árvore no chão com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não pegue a mãe com os filhotes. Você pode ficar com os filhotes, mas deixe a mãe ir livremente, para que tudo vá bem com você e para que você prolongue os seus dias. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que não traga culpa de sangue sobre a casa se alguém de algum modo cair do terraço. Não plante outra semente na sua vinha, para que não se profane toda a produção, tanto da vinha quanto da semente que você plantou. Não lavre a terra conjunta de boi e jumento. Não vista roupa feita de lã e linho misturados. Coloque franjas nos 4 cantos do manto que você usa. Se um homem casar com uma mulher e depois de ter tido relações com ela, passar a odiá-la e lhe atribuir aos vergonhosos e a difamar, dizendo: casei com esta mulher e quando tive relações com ela descobri que não era virgem, então o pai e a mãe da moça levarão as provas da virgindade da moça aos anciãos da cidade junto ao portão. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele passou a odiá-la. Eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui estão as provas da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais pegarão o homem, o açoitarão e o condenarão a pagar 100 barras de prata ao pai da moça, porque difamou uma virgem de Israel. Ela ficará sendo mulher dele, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isso for verdade, ou seja, se ficar provado que a moça não era virgem, então a levarão à porta da casa do seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois cometeu um ato infame em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Se uma moça virgem tiver casamento contratado e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. A moça, porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim, vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Porém, se um homem no campo encontrar uma moça que tem casamento contratado e a forçar e tiver relações com ela, então morrerá só o homem que teve relações com ela. A moça vocês não devem fazer nada. Ela não tem culpa de morte, porque este caso é semelhante ao do homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida. Pois o homem encontrou a moça no campo. A moça que tinha casamento contratado gritou, e não houve quem a livrasse. Se um homem encontrar uma moça virgem, que não tem casamento contratado, e a pegar à força, e tiver relações com ela, e eles forem apanhados, então o homem que teve relações com ela pagará ao pai da moça 50 barras de prata, e uma vez que a humilhou, terá que recebê-la por esposa. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem terá relações com a sua madrasta.
e não profanará o leito do seu pai. 23. Aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará nela eternamente. Porque não farão ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. E porque contrataram Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Porém o Senhor, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão. Pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor seu Deus amava vocês. Não procurem nem paz, nem bem para os amonitas e moabitas, enquanto vocês viverem para sempre. Não odeiem os edomitas, porque são irmãos de vocês. Nem odeiem os egípcios, porque vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração, cada um deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quando o exército sair para lutar contra os inimigos de vocês, então vocês devem se guardar de toda coisa má. Se houver entre vocês alguém que por motivo de poluição noturna não esteja puro, sairá do acampamento, não poderá permanecer nele. Porém, ao cair da tarde, ele se lavará com água. Depois do pôr do sol, poderá voltar ao acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento, para onde vocês devem ir fazer as suas necessidades. Tenham entre as suas armas uma pá, e quando alguém se abaixar fora do acampamento, cavará um buraco com a pá, e virando-se cobrirá as fezes com terra. Porque o Senhor, seu Deus, anda no meio do acampamento de vocês para livrá-los e para entregar os inimigos de vocês em suas mãos. Portanto, o acampamento de vocês deve ser santo, para que ele não veja em vocês coisa indecente e se afaste de vocês. Não entreguem ao Senhor o escravo que tenha fugido dele. O escravo poderá ficar morando com vocês no lugar que escolher, em alguma das cidades de vocês que for do seu agrado. Não o oprimam. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não permitam que o salário pago à prostituta ou ao prostituto, por qualquer voto, seja trazido à casa do Senhor Deus, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor. De um compatriota vocês não devem cobrar juros, ao emprestarem dinheiro, comida ou qualquer coisa que se costume emprestar. Aos estrangeiros vocês podem emprestar com juros, porém aos seus compatriotas vocês não devem emprestar com juros, para que o Senhor seu Deus os abençoe em todos os seus empreendimentos, na terra em que vocês irão consumir. Se fizerem um voto ao Senhor seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor seu Deus certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados pelo pecado. Mas se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados pelo pecado. O que proferiram os seus lábios, isso vocês devem guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor seu Deus, com as palavras que disseram. Quando entrarem na vinha do seu próximo, podem comer uvas à vontade, até ficarem fartos, porém não devem levá-las embora num cesto. Quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar espigas com as mãos, porém não devem colher nada com a foice. Muitas regras, hein? Muitas regras. E eu quero dar ênfase aqui a algo que aparece o tempo todo, que é a confiança. A confiança em Deus. Aqui no verso 22, 23, diz assim: o que proferiram os seus lábios, isso vocês têm que guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto. Isso vale para todas as nossas relações. Isso vale para a relação entre cônjuges, isso vale para uma relação de trabalho com os chefes,
com os donos, com os proprietários, com os sócios. Isso vale para as amizades. Aquilo que nós proferimos, nós prometemos livremente, sem que ninguém nos obrigasse. Isso nós devemos cumprir. Se a gente tivesse isso cravado no coração, você pode imaginar quanto mal seria evitado. Quanto mal seria evitado por causa das coisas que a gente simplesmente volta atrás. Num relacionamento a dois, que nós prometemos estar juntos e apoiando um ao outro na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Quando chega o tempo da pobreza, a gente esquece do voto. Quando chega o tempo da doença, a gente esquece o voto. Quando os problemas começam a surgir, e aí aqueles que um dia foram marido e mulher, estiveram no altar, estiveram numa cama, hoje se odeiam, não podem nem se olhar. Estão lutando na justiça e prejudicando seus próprios filhos. Tudo porque esqueceram o voto. Deus está nos ensinando aqui que nós devemos viver pela confiança e devemos ser confiáveis naquilo que prometemos. Será que conseguimos? Quando eu iniciei esse vídeo, eu afirmei que o inimigo é paciente. E é sobre tudo isso, sobre todas essas orientações que Deus nos dá com tanta clareza, e que o inimigo é paciente para usar contra nós. Eu me lembro aqui quando ele fala que a mulher não deve usar roupa de homem e o homem não deve se vestir com roupa de mulher. Difícil falar sobre isso hoje, né? Mas está aqui na palavra, precisamos falar. E eu me lembro ali nos anos 70, quer dizer, eu não me lembro, mas a gente ouve falar, que naquela época em que a mulher começou a conquistar, né, vários direitos, e uma das coisas que aconteceu ali foi a mulher cortar os cabelos, usar cabelos curtos e usar ombreiras, usar roupas com ombreiras. Depois você vai lá na moda dos anos 70, você vai ver que as mulheres usavam roupas com ombreiras. E aquelas roupas, elas simbolizavam o poder do homem na mulher. E o inimigo ele faz assim, através de pequenos detalhes. Eu não estou falando contra os direitos da mulher, viu? Me entendam. Se tem uma pessoa que cuida da mulher, é Deus. Mas eu estou falando com a maneira como o inimigo faz para distorcer as nossas ideias, para distorcer aquilo que Deus fala, que Ele quer de nós, e para nos convencer aos poucos. Eu estou falando dos anos 70, 50 anos depois. Agora, homens podem se vestir de mulher e mulheres podem se vestir de homens. Mas quando começou ali, queimando o sutiã. Começou ali colocando uma ombreira. Começou com uma mensagem bem assim, nas entrelinhas de aquilo que está escrito na palavra, ignora. Ignora. Quem é Deus para te dizer o que você tem que vestir? É assim que o inimigo faz. Ele é paciente, ele não tem pressa, ele espera 50 anos. E é isso que nós precisamos entender. Se, novamente, voltando para os votos, se tivéssemos paciência de cumprir os nossos votos, de esperar as tempestades passarem, muito mal seria evitado.